Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. E tô aqui para relatar o meu testemunho de como é a vida com Jesus. E vou contar um pouquinho para os irmãos como era a minha vida sem Jesus. Meu nome é Priscila, tenho 3 filhos. Hoje eu congrego na igreja Promessa de Jesus aqui de Lorena. E, irmãos, quando eu era do mundo, tive várias oportunidades assim de conhecer Jesus. Vários vizinhos, pessoas assim que eu nem conhecia me paravam na rua para falar de Jesus para mim. E aí eu já falo para os irmãos, desde então, Jesus cuidando de mim. Não só de mim, como dos meus filhos e todos os meus, né? E eu não queria saber, entendeu? Vinha pessoas falar de Jesus pra mim, falar de Deus pra mim, do amor de Deus, né? Que ele tinha propósito na minha vida. Eu falava assim, eles todos falam a mesma coisa. E se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele não vai mandar recado, ele vai pegar e vai fazer. E isso me incentivava a fazer coisas erradas, sabe? Porque eu não queria ouvir as pessoas falando, eu queria que Deus já viesse e fizesse, né? O que as pessoas falam. Mas só que eu não sabia o quão é tão especial você ir na casa de Deus, você congregar com pessoas de Deus. Eu falo, irmãos, assim, porque eu vivi no mundo, entendeu? Hoje eu vivo na igreja. As pessoas da igreja, da minha igreja, são a minha família. Eu falo em todos os aspectos. Então, e quando eu era do mundo, tava tudo bem, sabe? Parecia que eu não tinha luta. Eu acordava, eu fui muito tempo viciada na bebida. Droga, graças a Deus eu cheguei sim a experimentar, mas Jesus cuidava tanto de mim que não deixou eu adquirir o vício. Mas da bebida, irmãos, eu acordava já com sede, com vontade de beber. E cheguei até vender peças de roupas que eu tinha para bazar por causa do vício. Eu me envolvi com pessoas erradas, que hoje eu posso contar um outro testemunho dessas pessoas que a maioria das pessoas que eu andava, umas estão mortas, outras estão na prisão. E eu fui vendo isso acontecendo, daí também entrou a parte dos meus filhos. Eu não tinha o meu pequenininho ainda, eu tinha o maiorzinho. Eu acordava e já queria beber, sabe, irmãos? Uma sede de bebida que, nossa Deus, eu tinha um outro relacionamento, né? Hoje eu sou casada, mais uma bênção de Deus, mais um presente de Deus, né? Uma pessoa maravilhosa na minha vida, de Deus também. Quando a gente serve a Deus, as bênçãos são maiores, são uma atrás da outra. E então, voltando, eu acordava já com sede de beber. Meu filho acordava, eu dava comida para ele. Eu não sabia, irmãos, se a comida estava azeda, se não estava. Eu não queria saber, eu queria dar o que tinha em casa, eu não queria correr atrás de outras coisas. Eu estava totalmente cega. Arrumava ele para ir para a escola e muitas das vezes eu já ia alcoolizada levar ele para a escola. E deixava na escola. E durante o dia todo eu já estava pensando, nossa, o que eu vou arrumar para mim beber de noite. E isso me fazia feliz, sabe? Porque eu tomava, eu descia, eu conversava com um, eu conversava com o outro, eu dava risada. E aquele tal vazio depois que entra dentro de casa, que nada preenchia. E o que eu fazia? Eu ia beber de novo. A minha vida foi assim, constantemente, bebendo. Até que eu engravidei do Miguel, meu filho de 5 anos, hoje. E foi uma gravidez, irmãos, que através da bebida vem outras coisas também. O pai deles era viciado em droga, ele vendia na esquina. E o que acontece? Chegou um ponto que os vizinhos denunciaram.
Denunciaram eu e ele por ter... Eu tá grávida, tinha muita briga, sabe, irmãos? É droga, ele pra rua vendendo as porcarias dele, eu alcoolizada, grávida. E teve a denúncia, o conselho tutelar foi na minha casa, eu ainda estava grávida. E nesse dia, irmãos, Deus pôs a mão também, porque esse dia eu estava bem, eu estava lavando roupa, o meu filho estava almoçando e eles chegaram. Só que na minha cabeça eu ia deixar a criança na escola, eu já ia beber, entendeu? E daí tá, e isso também não me acordou. Eles vieram e eu não acreditei. Daí passou um tempo, eu tive o Miguel e a vida continuou do mesmo jeito. Até pior, pelo fato de ter uma criança recém-nascida dentro de casa e o outro um pouquinho maior. E nisso, irmãos, o conselho tutelar começou a vir com mais frequência e já tinham pego eu alcoolizada. Só que eles conversaram, a minha família entrou também, entendeu? A minha família entrou, eu fui fazer um tratamento, comecei a tomar remédio para inibir a vontade de beber. Comecei a fazer terapia, passar em psicólogo, passar em psiquiatras, tudo através do CAPS, né? Que eles ajudam bastante. E eu quis esse tratamento. Eu quis me tratar porque eu estava ameaçada de perder a guarda dos meus filhos. E nisso, o meu irmão Lucas, ele já estava firme na igreja. E ele começou a pregar para mim. Só que a pregação dele eu via diferente daquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas da rua que eu não convivia. E ele, por ser o meu irmão, eu comecei a ver o que Jesus estava fazendo na vida dele, pelo fato, pelo modo dele falar, entendeu? Isso foi me chamando a atenção. Eu falei assim, nossa, mas ele tá indo pra igreja, mas as coisas estão diferentes para ele. Eu, sabe, irmãos, eu via algo diferente nele e eu comecei a querer aquilo para mim. Só que eu, ao aceitar, a querer, né? Querer conhecer Jesus através da mudança dele que eu comecei a ver, as lutas na minha casa parece que começaram mais ainda, porque além da visita do conselho tutelar, eu comecei a ter polícia invadindo a minha casa. A polícia invadia a minha casa, irmãos. Eu dormindo com as crianças e o pai deles também acharam as coisas dentro da minha casa. Por diversas vezes, eu falo umas 3, 4 vezes, irmãos. Acharam as coisas dentro de casa, levaram ele preso. E aí também eu posso ver a mão de Deus, porque o policial pediu para que eu saísse de dentro de casa com as crianças. O que eu fiz? Eu saía. Mas só que o normal é quem tá junto e preso também. Daí eu comecei a ver também a mão de Deus, entendeu? Então é onde eu falo, irmãos, quando Deus tem algo para sua vida, Ele vem te livrando. Ele permite várias coisas acontecer com você, até mesmo, nossa, é muita coisa, irmãos, é muita coisa que eu não consigo contar só nesse testemunho. E eu vou fazer a parte 2. Então, irmãos, aí eu comecei a ver, nossa, mas por que ele foi preso e eu não fui? E teve também um certo dia, depois, foi passando, irmãos, isso no intervalo de 1 ano, tudo isso. E eu comecei a ir para a igreja à noite. Eu ia com os meus pais, eu descia até o São Roque, que eu morava na Secap, com o carrinho do Miguel, o Vitinho em cima, e eu ia para casa dos meus pais para poder ir para a igreja. E lá na igreja começava aquela vontade, aí chegar em casa eu vou beber, chegar em casa isso e aquilo dentro da igreja. Só que eu começava a orar, só que eu orava do meu jeito, né? Do meu jeitinho, mas Deus entendia. Daí eu chegava em casa, a vontade parava de beber. Não quero beber, sabe por quê? Porque eu chegava e encontrava outra luta. Eu encontrava ele drogado, falando que ia me matar.
Daí eu peguei e comentei, acho que com o meu irmão mesmo. Meu irmão falou, isso é provação, porque você tá indo pra igreja. E era mesmo, irmãos, era mesmo. Eu agarrava na Bíblia, ele dormia do meu lado com uma faca embaixo do travesseiro. E eu e as crianças, eu falava assim, não, o Deus que mudou o meu irmão também vai mudar a minha vida. Então eu não vou ter medo. Hoje eu fui, eu orei, amanhã ele vai sentir essa paz que eu tô sentindo. Só que dentro da igreja eu sentia aquela vontade de beber. Sabe que eu punho o pé pra fora? Aquela situação que eu não enxergava antes, eu comecei a enxergar. Eu falava assim, não, por causa dele eu vou perder meus filhos, por causa dele eu corro o risco da polícia entrar aqui dentro, me levar presa, eu não ver mais meus filhos. Não, tem outro caminho sim, tem o caminho que o meu irmão tá indo. Até então minha mãe e meu pai não eram convertidos ainda. Eu fui a primeira que o meu irmão pregou e eu aceitei aí e comecei aí. E um belo dia eu peguei e convidei o pai das crianças, vamos? Ele disse assim, vamos. E no meio do caminho, irmãos, ele parou a bicicleta e falou assim pra mim, não, você tá me levando pra me matar, sabe? E eu falei assim, não, tô levando você pra igreja, sabe, irmãos? O inimigo começou a agir na vida dele. E eu peguei e falei assim, não, se você quer ficar por aí, você vai ficar, mas eu vou. E fui, irmãos. E a mesma coisa, fiquei bem no culto inteiro, chegou na minha casa mais essas lutas, irmãos. Então, a minha conversão foi mais através pela dor. Eu acredito, sabe, irmãos, que foi pela dor, porque muitas pessoas me pararam falando que Jesus tinha propósito na minha vida. E eu não acreditava porque eu queria ver o que Deus ia fazer. O inimigo me cegava, entendeu? Não, essas pessoas não sabem de nada. Desde que quando ele tiver que agir na sua vida, ele vai agir, ele vai te mostrar. Era isso que eu tinha, o pensamento. E quando eu via um crente vindo, porque eu sempre tive amizade com todo mundo, irmãos, eu nunca fui de arrumar briga com ninguém. Mesmo eu alcoolizada, eu gostava de conversar. Assim, graças a Deus, hoje com Jesus, eu não mudei meu jeito, eu amo conversar. Só que hoje em dia eu converso com pessoas de Deus, porque eu percebo que, é claro, né, o assunto é diferente, é tudo diferente, é uma conversa sadia. Então, e foi isso, irmãos. Esse é o meu testemunho de como eu me converti. A bebida eu fui largando pela dor, volto a dizer, não foi por amor, foi pela dor, foi pelo fato de eu ser presa, pelo fato de eu perder as minhas crianças. Eu acordei, eu falei assim, não, eu quero Jesus. Daí, irmãos, eu vi que lá na casa com o meu casamento, né, não era casada, eu vivia em pecado, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que era pecado, né, morar sem ter uma comunhão, um casamento. E daí meus pais entraram para me ajudar, viu que eu estava indo para a igreja, meu irmão também. Começaram a procurar uma casa para que eu separasse dele, porque ele não quis mudar. Então eu não podia ficar junto com ele, correndo esse risco, até porque o conselho tutelar disse que era para eu largar, né? Seguir minha vida, já que eu estava no tratamento e buscando a Deus. E nisso a gente arrumou uma casa, irmãos. Só que eu entrei sem geladeira, eu entrei sem nada. Eu falei assim, não, Deus vai me sustentar. E fiquei um pouco desempregada um tempo, né? Que meu filho também era pequeno. E arrumei uma casa aqui, na Vila Nunes, né? Não na casa que eu tô atualmente. Porque até isso Deus preparou pra mim uma casinha melhor onde eu tô hoje. Porque servir a Deus é só a benção, irmãos. É uma benção atrás da outra. E, nossa, gente, eu não sei, é maravilhoso, é muito bom. Hoje eu olho pra trás, eu não acredito, sabe? Tem hora que eu falo, Deus é maravilhoso mesmo. Porque naquela situação que eu vivia, irmãos, eu achava que não tinha saída. Eu achava que eu ia morrer daquele jeito. Só que não, tem saída sim. E quando Deus tem um propósito, Ele usa quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Gente, é maravilhoso. Então, gente, a bebida é sim uma doença. Você precisa tratar. Mas com Jesus você consegue. Consegue. E hoje eu tô muito bem. Comecei a ir pra igreja. Comecei a arrumar um serviço aqui. Outro ali. Graças a Deus hoje eu consigo pagar o meu aluguel. Eu consigo manter os meus filhos.
Eu não tenho mais conselho tutelar no meu pé, assim, que é obrigação deles, mas, tipo assim, eu falo, hoje a minha vida tá em paz com Deus, com Jesus, com a minha família, com a igreja. Hoje eu vivo para os meus filhos e para Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, foram bênçãos atrás de bênçãos, irmãos. Lutas todos temos, mas com Jesus a gente supera. Ninguém fica no deserto para sempre, né, irmãos? Então, esse é um pouco do meu testemunho de como eu me converti. E qualquer outra oportunidade eu passo para me contar o restante, como eu estou hoje, das amizades minhas, como era e como é hoje. Qualquer outra oportunidade eu volto a relatar. Irmãos, eu quero deixar aqui a paz a todos e agradecer por essa oportunidade, né? Porque muitas pessoas me conhecem, mas não sabem muito o meu testemunho assim a fundo. Poucos irmãos sabem. E eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus e um ótimo dia.